Meus amados irmãos e irmãs, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e a sua Mãe Maria Santíssima. Na nossa conversa diária, eu queria hoje abordar um assunto que sempre tenho escutado e acompanhado pessoas que me procuram para aconselhamento, para dividir comigo o peso de seus fardos, para partilhar a fé, para partilhar esperanças e alegrias. E uma das situações que sempre me aparece para o aconselhamento, no aconselhamento, é o grande problema da dualidade entre espiritualidade e dependência afetiva das pessoas. Pessoas que sentem dificuldade em servir a Deus, pessoas que sentem dificuldade em cumprir as metas espirituais por conta do apego, às vezes exacerbado a pessoas. Na limitação da nossa condição humana, o entregar-se a Deus exige de nós uma ruptura com certas realidades aqui da Terra. Por quê? Porque algumas realidades elas são marcas do pecado e por conta disso interferem diretamente na vida de comunhão e união com Deus. E uma dessas marcas é o apego, a dependência afetiva. A dependência afetiva tira a liberdade interior, se não a exterior também. A dependência afetiva das pessoas nos deixa de molho na realidade afetiva de um sentimento que muitas vezes nos arrasta para o outro, nos arrasta para certas situações que impedem a ação livre do Espírito Santo em nós. Amar as pessoas é uma coisa, depender delas emocionalmente é outras. Ter carinho, afeto, afeição por uma pessoa é algo lindo, precioso e provocado pelo próprio Deus em nós. Mas depender delas já não parte da ação divina em nós. Existem pessoas que, por causa da dependência afetiva, não conseguem servir a Deus, não conseguem trabalhar para Deus, não conseguem estender o campo da sua ação evangelizadora. Por causa da dependência afetiva, não conseguem dar passos seguros na direção a Deus, não avançam na oração. E por causa disso mesmo, ficam paradas em torno de uma realidade espiritual que não muda, que não progride, que não dá frutos. Quando nós amamos uma pessoa, nós amamos porque vemos nela o próprio Deus e queremos o seu bem material e espiritual, psicológico. Quando amamos uma pessoa, respeitamos sua liberdade, em primeiro lugar, porque o próprio Deus a respeita. Quando amamos uma pessoa, queremos que ela cresça em graça, em santidade, que se estruture dentro dela o reino de Deus. Fora disso, nós estamos tendo uma relação egoísta, se não pecaminosa. Amar uma pessoa, um filho, uma filha, o marido, a esposa, um amigo, uma amiga, a mãe, o pai, o tio, a tia, seja de que gênero for, a familiaridade, a intimidade, é sempre a partir do amor de Deus. Todas as vezes que eu e você amamos alguém sem partir do amor de Deus por primeiro, este amor, esta relação não dará certo. Mais cedo ou mais tarde, o edifício dessa afeição vem abaixo. Quando as nossas motivações não são de caráter espiritual, nós nos perdemos no sentimento. E assim idolatramos aquela pessoa. E assim não conseguimos mais viver sem ela. E agora nós estamos a toda hora no celular com essa pessoa, guiando seus passos, seguindo seus passos, querendo adivinhar onde está, fazendo o quê, com quem. E sofremos se esse alguém até agora não me ligou ainda hoje. E sofremos se no fim de semana não veio passar comigo, me ver ou sair comigo. Se não me deu atenção na pastoral, no grupo, na comunidade, no encontro de família, no aniversário que eu fui. E se fulano está estranho comigo, nós nem respeitamos o estado emocional das pessoas, ao qual todos nós temos direito.
Todos nós temos o direito de não amanhecermos bem, de não estarmos bem, por exemplo, hoje, de não estarmos bem à tarde, de passarmos por alguma angústia interior e não somos obrigados a partilhar isso com ninguém. Mas o nosso egoísmo, a nossa ganância do amor do outro é tão grande que ele tem que estar bem todo dia, que ela tem que estar bem todo dia para mim, comigo e por minha causa. Nós não lembramos às vezes que o outro passa por lutas que eu desconheço, que o outro talvez está na condição de um sofrimento íntimo que não quer partilhar, que não quer dividir, a não ser com o sacerdote na confissão, com o diretor espiritual, com uma diretora espiritual. Aquela pessoa não tem o direito sequer de hoje não estar sorrindo, porque já achamos que isso tem a ver comigo, né? Porque já achamos que isso tem a ver conosco. E nós queremos agora explicações. Por que você não sorriu para mim hoje? Por que você não está bem para mim hoje? Não queremos dividir aquela pessoa. E se aparece uma nova amizade, tratamos de tentar fazer a cabeça da pessoa amada contra aquele alguém que nós nem conhecemos também, mas o medo de perder a pessoa amada. E tratamos de criar uma situação que o outro se afaste daquele novo relacionamento, daquela nova amizade. Não estou falando em infidelidade conjugal. Este assunto é outro, é um outro naipe. Muitas vezes nós queremos que o outro esteja a serviço da nossa carência, a serviço do nosso vazio, a serviço da nossa mesmice. Nós queremos que o outro esteja sempre disponível às nossas necessidades materiais e espirituais. Quantas vezes amamos uma pessoa e ela nos avisa que vai precisar passar um tempo fora por questão de trabalho, estudo ou saúde, e nós nos acabamos, nos abalamos, nos desestruturamos, entramos em depressão. Às vezes alguém comenta conosco que está precisando de um tempo no relacionamento e melhor para nós seria a morte do que ficar longe daquela pessoa amada. Este amor não partiu do amor de Deus. Esta caridade não partiu da caridade de Cristo. Porque o primeiro sinal de quem ama em Deus e na caridade de Cristo é o livre desapego. E por isso que o amor é verdadeiro. E por isso que o amor é sólido. Porque é o desapego cristão. Você não parou na criatura, você não parou no ser humano, você transcendeu. E isto vai tornando você cada dia mais útil a essa amizade, útil a esse relacionamento. O crescimento na espiritualidade, ele depende muito da liberdade interior que você tem. Se dentro de você existe um conjugado de apego ao próximo, de dependência do próximo, de ensimesmamento no próximo, não tem como você crescer na vida de oração, na vida de intimidade com Deus, na vida sacramental, na vida teologal. Porque você está cheio de amarras, eu e você. Estamos cheios de correntes que nos prendem a fulano, a beltrano, tetrano. Aí você me pergunta, então, irmão Emanuel, a gente tem que viver sem o amor dos outros? Já disse desde o começo. Quando o amor parte do amor de Deus, podemos amar qualquer pessoa. Porque há um limite para a nossa sensibilidade. Há uma educação para a nossa afetividade. Repare, como diz aqui no Ceará, que quando você está pegado a alguém, você está completamente dependente da presença dessa pessoa na sua vida. Você me dirá, mas isso é normal. É normal até certo ponto. Quando não é normal? Quando tirou minha liberdade de ir e vir. Quando tirou a liberdade de a minha existência ser voluntária, livre. Quando me tirou o gosto pela vida, a visão do mundo, de Deus, da sociedade. Quando fez de mim um escravo, prisioneiro, em casa, à espera do outro, à espera da ligação do outro. Quando não me dá a capacidade de ter a minha vida, porque a minha vida está na vida do outro, eu entreguei a minha vida ao outro. Então a espiritualidade aqui não dá certo.
Eu conheço muitos casos de pessoas que abandonaram a própria vocação religiosa por decepções dentro da vida religiosa, dentro do convento, do seminário, dentro do mosteiro. Então aquela irmã que eu amava, aquele irmão que eu amava saiu, eu saio também. Desistiu da vocação, eu também desisto. Não quer mais servir a Deus na vida religiosa, eu também desisto, muito embora tenha votos perpétuos. Agora aquela colega saiu do trabalho e aquela empresa agora é um túmulo para mim. Como é difícil voltar ali. E agora aquela pessoa que eu amava tanto não trabalha mais no colégio comigo. Então os outros professores, educadores, funcionários não existem para o meu mundo emocional. Agora aqui no condomínio, a pessoa que eu muito amava foi embora. Eu quero sair deste condomínio o mais depressa possível. Isso demonstra o grau de escravidão emocional que você estava. E Deus até permitiu que essa pessoa fosse embora para a sua libertação, para que você possa servi-lo, para que você possa amá-lo, para que você possa dar de si na vida de comunhão com Deus. Amados irmãos, a dependência afetiva, ela não é só um problema espiritual quanto psicológico, porque paralisa a atividade da sua personalidade, porque destrói a motivação, porque você passa a ver a vida somente através de um jogral, e esse jogral é o outro. Você não expande a sua criatividade, a sua sensibilidade, você não se coloca numa atitude de quem comunga com a vida. Tudo tem que estar atrelado àquela pessoa. E qual o produto final disto? A separação, lógico. Porque sufocamos tanto o outro com o nosso amor, com a nossa atenção, com as nossas perguntas, que se torna uma jaula emocional e o outro quebra as correntes e foge, porque todo mundo é chamado à liberdade. Ninguém cuja liberdade tenha sido pressionada suporta isso por muito tempo. Suporta por um período, suporta por um espaço de tempo. Mas como somos filhos de Deus, e Ele colocou a sua marca registrada em nós, e o dom da liberdade é uma das coisas mais lindas que Deus concedeu ao nos criar, a pessoa rompe. Ela não suporta, seja marido, seja esposa, filho ou filha, amigo, amiga, noivo ou noiva, irmão de comunidade. Amar as pessoas na liberdade interior dos filhos de Deus não é fácil. Nós somos pessoas carentes. Nós, latino-americanos, somos muito sensíveis. Somos um povo do abraço, do beijo, do aconchego, e isso é lindo. No continente europeu, as pessoas entram no trem já com a revista, ou o livro, ou o jornal nos olhos, para não ser interpelado, para não ser incomodado. Não é comum na Itália, na França, na Espanha, em Portugal, onde já estive, não é comum o abraço. Não é comum o aconchego. Muitas vezes um frio aperto de mão. Os italianos são um pouco mais alegrinhos, mas nós, povo latino-americano, somos o povo do abraço. Somos o povo do beijo, da festa quando o outro chega. Porém, nós estamos falando na dimensão cristã desse comportamento. Também não estou falando de um relacionamento cheio de meandros, cheio de, digamos assim, condições para que ele aconteça. Aí também já não é amor, não é? Já não é carinho. Eu estou falando de não termos dependência afetiva que prejudique a nossa relação com Deus. Eu estou comunicando e conversando com vocês sobre este relacionamento de apego que com certeza vai terminar muito mal. A menos que o outro também já tenha entregue a você e a mim as suas credenciais de liberdade de filho de Deus, de filha de Deus. Por exemplo, no namoro, sinal de que um casamento será verdadeiro e duradouro é a capacidade que a noiva e o noivo têm de respeitar a liberdade do seu noivo e da sua noiva, os espaços, os comportamentos, as escolhas e opções. Aliás, é até bom porque, dependendo do que nós notamos nessa liberdade que nós damos, você toma a decisão de casar ou não. Se de repente o comportamento do noivo ou da noiva é extravagante,
Você imagina isso na vida dois e na vida social do casal? Então você pode fazer livremente uma escolha de dizer não. Nós podemos ser grandes amigos. Porque eu observei isso em você e isso aqui é insuperável no casamento. Não dá para aceitar. A liberdade do outro termina quando está machucando a minha. E vice-versa. Quando eu falo em curso de noivos, eu faço uma dinâmica com eles, pedindo que eles se sentem de frente um para o outro. E para eles aquilo é uma coisa maçante, né? Outro dia eu vi aí num desses programas de entrevista, um ator famoso aí, dessas emissoras famosas, dizendo que casou e eles queriam pular o curso de noivo na paróquia, ofereceram muito dinheiro ao padre, porque como eles eram famosos, eles não queriam estar com o povo simples, né? Com as pessoas simples. Eles pagavam qualquer valor para não fazer o curso de noivo, mas o padre foi firme e disse que não os casava. E eles disseram, não tem coisa mais maçante do mundo você fazer curso de noivo. Ele disse numa entrevista, é a coisa mais chata do mundo. A pergunta é, por que se casaram? E na igreja católica? Poderiam ter ido para uma dessas igrejas mercado, né? Poderiam ter ido para uma dessas igrejas caixa eletrônico. Lá não tem isso. O catolicismo exige um curso de noivo. Então, quando eu preparo assim, vou falar em curso de noivo, eu peço que eles se sentem um na frente do outro e se olhem e não se falem. E eu digo que é maçante porque eles não querem fazer, 90% estão ali à força. E eu peço que você imagine agora, eu vou me casar com a história dessa pessoa, com o histórico familiar dela, com a personalidade, com a sensibilidade, com os valores desta pessoa. Eu vou contrair aliança matrimonial eterna, porque o casamento é para isso, com alguém que tem um passado, com alguém que tem vivências, com alguém que tem experiências positivas e negativas, manias, desejos. E depois eu digo no final, se apesar dessa dinâmica, lá dentro de si você diz, assim mesmo eu assumo tudo isso por amor. Então eu peço que eles se voltem para mim que estou falando, e quando eu olho, grande parte deles, homens e mulheres, rapazes e moças, estão derramando lágrimas. E eu espero que isso seja lágrimas de confirmação do casamento, né? Eu rezo para que aquelas lágrimas sejam, eu não havia parado para pensar nisso. É uma responsabilidade casar com o outro. É uma responsabilidade viver a vida toda. Ninguém se casa por um tempo, não é? Ninguém se casa por um tempo. Também nesse mesmo programa de entrevista, este ator famoso diz que um cantor famoso convidou ele para o casamento dele. E ele disse que não podia porque tinha um compromisso no teatro, mas ia no próximo casamento. Por quê? Porque este ator, este outro cantor, é um rapaz acostumado a ter vários casamentos. Então quer dizer, debochou e brincou. Eu não vou nesse, eu vou no seu próximo casamento. Queridos irmãos, até o seu filhinho, quando você ama, né? Tem uma história que aconteceu muito verdadeira, de uma mãe aqui no Brasil, que pegou um filho recém-nascido, abraçou tanto, mamãe ama, mamãe ama, mamãe ama, mamãe ama, mamãe está feliz. Quando ela soltou a criança recém-nascida, a criança estava morta, porque tapou o narizinho no seio da mãe e morreu de uma parada respiratória. Mas a mãe estava dizendo, mamãe ama, mamãe está feliz. Apertou tanto que matou o próprio filho. Então esse amor de dependência faz muito mal. Estraga a vida do outro, estraga a minha vida, porque eu fico numa ansiedade de comunicação do outro. Tem pessoas que são tão dependentes umas das outras que elas são capazes de marcar quanto tempo leva de um determinado lugar para a casa dela. Você não estava lá porque eu sei quanto tempo. Não leva em conta engarrafamento, não leva em conta algum problema que houve, não leva em conta qualquer situação que o outro teve que resolver de última hora. É sempre a carência que dá ordens. A carência está sentada em um trono e ela manda em você na projeção do outro.
Tem muita gente que não está conseguindo servir a Deus na vida de oração, no grupo, na comunidade, na pastoral. Por quê? Porque o afeto desordenado por alguém está bagunçando os valores espirituais. Porque o afeto desordenado está impedindo a livre expressão da comunhão com Deus. E mesmo durante a Eucaristia, e mesmo durante a adoração, estão a pensar na pessoa amada, escravizada por ela, não notam a presença real de valor absoluto, cuja atenção nós somos chamados a dar, porque não é qualquer coisa que está no altar, mas é Jesus em corpo e sangue, alma e divindade. O pensamento na pessoa idolatrada, na pessoa amada ao exagero, não deixa nem você rezar, nem permite você fazer retiro. Tem gente que não consegue fazer retiro numa dessas casas de retiro, em Fortaleza ou na Serra. Não aguento passar 7, 8 dias longe do meu amor, do meu amigo, da minha amiga. Aí já não é o amor que Jesus ensinou, o amai-vos de Jesus, né? Não é o amai-vos de Jesus. Esse aí já é a idolatração do outro, em figura de linguagem, para dizer que isso não agrada a Deus. A espiritualidade exige renúncia. Deus só. Como diz Santa Teresa, só Deus basta. E aí nós amaremos as pessoas com uma grande liberdade interior. Nós amaremos as pessoas com uma disciplina espiritual que nos permita viver com ou sem ela. É bom com ela, mas sem ela também vivemos. Nos permite ter verdadeiramente, como se fosse um paradoxo, o amor de Deus e do próximo, mas um paradoxo feliz, um paradoxo positivo. Hoje eu quis falar isso para vocês, porque eu tenho sido procurado por pessoas, muito embora a pandemia, as pessoas me procuram para aconselhamento. E há uma chaga nas pessoas por conta dessa pandemia, de não estar vendo, podendo abraçar, beijar as pessoas, claro. E junto a isso, a confidência de quem diz, eu não vivo sem fulano. Então isso é uma preocupação, chega a ser uma preocupação espiritual. Porque antes de conhecer essa pessoa, você vivia. E agora? Aí a pessoa diz, não, pelo contrário, agora é que eu vivo. Fulano trouxe vida para a minha vida. Ótimo. Isso é um dado importante e existe. Mas dentro disso que o outro lhe trouxe, não se esqueça do seu eu, que não pode sofrer amarras e nem amarrar ninguém, né? Às vezes a criança interior está mandando em nós e nós não percebemos. Às vezes a criança interior está dando ordens dentro de nós e nós não percebemos. A criança interior está bradando por carinho, afeto, afeição, atenção, consideração, exclusividade. É a criança interior que está pedindo isso a você com relação aos relacionamentos. Peçamos a Deus para normatizarmos isso. Peçamos a Deus para equilibrarmos isso. Peçamos a Deus para orientar os passos da nossa afetividade. Porque a pior coisa, meus irmãos e irmãs, é você ser escravo afetivo de alguém, seja ele quem for. A pior coisa é você viver na escravidão de um sentimento de dependência absoluta e total de alguém. E já é uma mancha na sua imagem e semelhança de Deus. Nenhum ser humano merece um amor de exclusividade nesse aspecto. Mais uma vez, repito, não estou falando da fidelidade conjugal, por favor. Mas ser humano nenhum merece um amor de exclusividade do tipo: para mim no mundo só existe você e o resto acabou. Para mim no mundo só existe você e não interessa mais ninguém. Por você eu mato e morro. Isso é doença. Isto é algo que precisa já de tratamento, aconselhamento, cura interior. Por quê? Porque ser humano nenhum merece que nós tenhamos este sentimento de dependência e escravidão afetiva e emocional dos outros. Deus nos abençoe neste dia. Irmão Emanuel Maria, Comunidade Católica Cristo Dominus.